Lesão de vaca, não. Isso aí você toma. Olha aí, menos de 4,5. Menos 3,5 vai sair. Eu acho que esse ponto vai ser escolhido. Agora, Isso daí vem do Santos João. vai pegar o CS, São Paulo, pegar Não, mas eu queria ver Fórmula Nova, a ponta ali pra cima. Turma, vamos lá. Pessoal, vocês viram falar muito, quando a gente falou do melanoma, do neomelanocítico, que é uma lesão benigna. Então a gente vai ver as lesões benignas principais, mais importantes. No finalzinho aí a gente vai também ver a questão do neomelanocítico para vocês conseguirem entender melhor o que a gente estava falando lá hoje de manhã, tá bom? Então são lesões aqui mais importantes, lesões principais. Ceratose seborreica. O que é uma ceratose seborreica? É um acúmulo, é uma aglomeração de células basais formando uma lesão geralmente nodular, elevada, com a superfície granular, e dentro dessa massa de células basaloides tem pequenos cistos contendo material, essa queratina. É uma lesão que ela é bem delimitada macroscopicamente e microscopicamente em relação ao epitélio, à epiderme adjacente, tá? E uma característica muito própria dessa lesão, que diferencia das outras lesões pigmentadas e faz o diagnóstico muito facilmente, diferenciam ela do melanoma, ou do carcinoma basilar pigmentado, ou do... Qual foi o nome mesmo uma vez mandaram para mim? Ou do neomelanocítico, é a presença na superfície de rolhões, pequenos orifícios contendo rolhão de queratina oxidada. Tá? Então são aquelas lesõezinhas. A famosa sinal da bruxa ali, onde você tem aquela lesãozinha nodular elevada, ali uma representação muito clara, clássica de uma ceratose seborreica. Tá? Essas lesões elas podem aumentar de número e de tamanho relacionados. Vocês vão ver que a maioria dessas lesões são proliferação epidérmica, seja ceratose seborreica, próprio pólipo fibroepitelial, acantose nígricas, aquelas áreas escurecidas aqui, o gordo safado que está apontando para mim, você conhece, Daniel, né? Tem muito daquilo, né? Ele tem aquela síndrome X, né? Síndrome endócrina, doenças endócrinas múltiplas, né? Então, essa proliferação da epiderme, ela é muito relacionada com problemas endocrinológicos, às vezes com síndromes paraneoplásicas, tá? Onde você tem um aumento daqueles marcadores lá, daqueles estimuladores de proliferação celular. E aí você pode ter essas alterações, tá? A ceratose seborreica é um tumor epitelial frequente em idosos e indivíduos de meia idade, localização principal no tronco, né, região do pescoço, tronco, tórax e abdômen, principalmente no dorso. Lesões que surgem como placas, essa é a definição do livro, mas na verdade são lesões nodulares, elevadas, hiperpigmentadas, com a superfície granular. A maior parte dessas lesões é definida por esse achado. Definição do livro, paracutachentes, arredondadas, achatadas ou em forma de moeda. Eu nunca vi em forma de moeda. Como é que é? A maior parte das vezes são aquelas lesões nodulares, né, pequenas pápulas ou nódulos, dependendo do tamanho da lesão. Tá? Vão variar de milímetros a vários centímetros. Então, lembrando, se ela for menor do que 1 centímetro pela dermatologia, ela é uma pápula. Se ela for maior do que 1 centímetro, ela não é.
pela patologia, pelo nosso livro, abaixo de 0,5 é uma pápula, lesão elevada sólida. Se ela for acima de 0,5, ela é um nome. Coloração marrom acastanhada, superfície granular, aveludada, e faz diagnóstico com lesões pigmentadas, as principais delas, carcinoma basilar pigmentado, melanoma e neomelanocito. Por quê? Porque na presença, na superfície dessas lesões, existem ósteos, que são os ósteos de abertura desse cisto de queratina, é aquele cisto de queratina dentro de uma massa de células basaloides, onde você tem uma presença ali da queratinização. Mais adiante a gente vai ver essa alteração aí, tá? Então, microscopicamente, se a demarcação nítida da epiderme adjacente, como a gente já falou, massa de células basaloides com variável quantidade de melanina, são lesões hiperpigmentadas, hiperkeratose com cistos preenchidos de queratina e essas invaginações de queratina para dentro da massa tumoral principal. Lembrando que elas têm uma pequena abertura, você identifica justamente isso daqui. Primeira coisa que a gente identifica, a lesão é elevada, a lesão é bem circunscrita, a lesão é pigmentada e a lesão ela é bem distinta da epiderme adjacente, tanto clinicamente como histologicamente. O que é que destaca aqui? Para a gente dizer, essa lesão bem pigmentada é uma lesão benigna, o meu diagnóstico é uma ceratose seborreica. Aqui, nessa região aqui mais circular, dentro da própria lesão, isso daqui é uma abertura de um cistozinho de queratina. Tá? Essa queratina sofre essa oxidação aqui e fica com esse aspecto. Tá? A lesão, geralmente, ela tem vários desses ósteos com a presença dessa queratina aqui condensada. Tá? Então, é relativamente de fácil diagnóstico. E, por incrível que pareça, desculpe aí a franqueza, mas esses cursos de dermatologia de final de semana, né? Essas dermatologias aí, meio que feitas na coxa, né? Se isso é uma residência, se é uma coisa muito estágio do negócio. Eu recebo de vez em quando essas lesões lá, que eu macroscopicamente sei que é uma ceratose seborreica, vem lá com diagnóstico bacelar pigmentado, questionado melanoma pigmentado, entendeu? Quando a hipótese mais fácil e que qualquer dermatologista e até o clínico, né, com o auxílio de uma lupa, pode identificar essas ósteozinhas de queratina. Na microscopia, o que é que você tem aqui? A lesão é essa, uma massa de células basaloides, e aqui você tem cistos de queratina. Essa região aqui não está mais um pouco delgada, é justamente se você aumentar esse corte, aprofundar esse corte, você vai ver uma região onde esse cisto, essa quantidade de queratina, se continua com a superfície, formando aqui aquela estrutura circular, aquele orifício que a gente viu lá naquela imagem macroscópica. Dúvidas? É só isso. Ceratose seborreica não tem mais nada. Tá? Pensar que tinha acabado a aula, né? Aí tá demais, né? Acantose nigras ou acantose nígricas são as lesões onde você tem essa proliferação da epiderme, também são lesões escurecidas, pigmentadas. Essas lesões, elas na maior parte das vezes, quando ela tem um aumento súbito, ela mostra uma diferenciação dessas lesões, das lesões benignas. A gente sabe que 80% dessas lesões são do tipo benigno, mas existe uma porcentagem que cursa como lesões paraneoplásicas, tá? Onde adenocarcinomas do trato gastrointestinal secretam, jogam substâncias na circulação que vão fazer esse estímulo a esse aumento dessa produção da epiderme, fazendo que muitas vezes essas lesões ou surjam de forma mais súbita ou que aumentem de forma exponencial em relação ao que era a lesão pré-existente. Tá? Então, se houver uma alteração muito súbita, muito rápida desse tipo de lesão, pode sinalizar esse tipo mais tipo maligno relacionado com outras alterações do sistema associado a neoplasias malignas. Também é uma lesão que surge em pacientes com obesidade, em pacientes com hiperinsulinemia. Tá? Alguns distúrbios de tireoide também podem justificar o aparecimento ou aumento dessas lesões, tá? Assim como também a ceratose seborreica e os pólipos fibroepiteliais. Localização, são lesões, são zonas de espessamento da pele que envolvem atos
flexurais. O que são áreas flexurais? Áreas onde você tem atrito, onde você tem articulações ali. Então, axila, pescoço, virilha, região anus-genital. A cantose, que é a cantose? Aquele aumento daquelas camadas ali do revestimento epidérmico das células escamosas. Tem a hiperplasia do extrato espinhoso da pele. Tipo benigno corresponde a 80%, surge na infância e adolescência. O tipo maligno geralmente surge na idade adulta e se associa muito com adenocarcinoma intestinal, trato gastrointestinal. Microscopicamente, você tem uma ampliação e adelgaçamento dessas tubulações papilares, dessas cristas papilares, dérmicas e epidérmicas, hiperplasia de célula da camada basal e hiperceratose na superfície e um aumento da pigmentação dessas células. Então, a cantose nígricas clara, clássica, seria essas áreas elevadas que aparecem principalmente nessas regiões cervical, tá? Mas também pode estar presente, lembrando que pela mesma fisiopatologia do surgimento dessas lesões, você muitas vezes as encontra associado aqui com pólipos fibroepiteliais. Como eu falei para vocês, eu só não tive a cantose nígricas por causa da minha cor, mas eu tive, quando eu comecei com a alteração do nível de glicose, a minha glicemia começou a alterar, eu já estava no desse tempo, pré-diabetes, né? Começaram a aparecer esses pólipos e fibroepiteliais na região cervical, tá? Mais uma vez, áreas escurecidas aqui não parece ter o relevo, mas você vê que existe a hiperpigmentação. E mais uma vez, o pólipozinho fibroepitelial. Não estamos falando dele agora, mas você pode perceber que pela fisiopatologia, esse estímulo à liberação de fatores de crescimento epitelial, a gente tem também associado os pólipos fibroepiteliais e também podem ter associado as ceratoses seborreicas. Tá? Alongamento, ondulação e às vezes, usando aqui microscopicamente também, com um quadro de hiperqueratose. Dúvidas? Queratose nígricas. É só isso. Tá? Vamos para outro assunto. Pólipo fibroepitelial. Quem aqui tem um vozinho ou uma vozinha, né, que na área da axila ou aqui na raiz da coxa apareceu o chamado caroço de carne? Já ouviram falar? Vulgarmente chamado caroço de carne, aquela bolazinha, né, que fica aqui penduradinho, feio, que o pessoal mais rústico, o pessoal mais do interior resolve caseiramente dando um nozinho ali na base dele. Dói nos primeiros dias, né, quando faz a isquemia, né, a dor daquela isquemia ali naquela região, mas termina secando, resolve cair do mesmo jeito. Tem problema? Não, porque a maior parte dessas lesões, quase a integralidade dela, são uma projeção da derme, né, um feixe fibrovascular, que tem uma projeção da derme, um vasozinho que se projeta esofiticamente, né, para a superfície, tem um revestimento de epiderme normal. Então, uma das características é que a maior parte dessas lesões, elas podem ser hiperceratóticas, elas podem ser um aumento da coloração por causa do atrito, elas podem ser irritadas, como a gente fala, quando tem uma reação inflamatória associada, mas quando não acontecem essas situações, a epiderme é totalmente normal. A superfície que recobre esse pólipo fibroepitelial é exatamente igual àquela que está na região circunvizinha. Tá? São lesões de pele benignas que, na maior parte das vezes, a resolução, você não precisa nem ter um eletrocautério, às vezes você não precisa nem de um fio de sutura. Você faz uma traçãozinha, dá aquela anestésicozinho na basezinha, vem com a medicembal, uma tesourazinha curva, tira no pedículo, pressiona um pouquinho, forma um coágulo naquele vaso, está resolvido o problema, tá? Quando você tiver possibilidade, se você tiver, passa só um pontinho ali para parar o sangramento e está resolvido o problema, tá bom? Não, ali é a cantose nígricas. Mas tinha uns corpos do lado, né, que são Oi? Sim, da imagem anterior, na macroscopia, sim. Opa, passando. Sim, aqui são pólipos fibroepiteliais, tá aqui. Pólipo fibroepitelial, mais um aqui,
tá? E aqui nesse rapazinho também, mais 2 aqui presentes. Por quê? Porque além do atrito, pode ocasionar, além do papiloma escamoso, onde você tem, nesse caso, a hiperplasia de células escamosas, com a acantose, o caráter endócrino também vai em consideração. Tá bom? Sinonímia, desculpa. Ou seja, palavras que podem escrever também. Acropórnio, papiloma escamoso, fibroma mole, pólipo fibroepitelial, pólipo cutâneo. Tudo é a mesma coisa. Tá bom? Característica do macio, em forma de bolsa, a mesma cor da pele e apresenta um pedículo estreito, ou seja, a base ela é mais estreita do que a lesão em si. Localização: pescoço, tronco, face e áreas intertriginosas. O que é uma área intertriginosa? É uma área intertriginosa. Áreas onde você tem atrito. Então, aqui na raiz da coxa pode dar, aqui na axila pode dar. Se tiver atrito entre 2 regiões do corpo, pode dar da mesma pessoa, tá? Não é de outra pessoa, não. Da mesma pessoa, são áreas intertriginosas, tá bom? Como a gente falou, centros fibrovasculares é revestido por epitélio escamoso benigno. Pode mostrar a área de necrose quando houver torção do pedículo, ou seja, fisiológico, acidentalmente, né, sem que seja provocado, esse pedículo pode torcer seu próprio eixo e gerar isquemia, e aí meio que resolver o problema. Tá? Geralmente eles são indolores. Aqui a gente tem um pólipo fibroepitelial, aqui na base está um pouquinho avermelhado, pode ser por causa do pedículozinho, da iluminação, ou pode ser por causa do infiltrado inflamatório local. A superfície, por causa da questão do atrito, ela está parecendo ter uma hiperqueratose, tá? Mas é nada mais nada menos do que essa projeçãozinha para a superfície. Aí é o pólipo fibroepitelial. Microscopicamente, o que é que a gente vai ter? Um feixe de tecido fibro conjuntivo associado a um vaso e um revestimento de epiderme normal. Essa é a imagem do pólipo fibroepitelial. O pólipo fibroepitelial também acabou. Cisto epitelial ou cisto epidérmico. A gente chama cisto epidérmico, tá? A patologia a gente chama cisto epidérmico. O nome vulgar, que vocês vão ver aí, é o cisto sebáceo. É aquela bolinha muito comum na região das costas, onde você tem um ósteozinho escurinho, pode ser ali um ósteo de poro, ou pode ser ali a basezinha do pelo. Por quê? Porque o surgimento dele é justamente por uma invaginação da epiderme com secreção sebácea, debris celulares e células mortas ali dentro, formando aquele cisto. Como é o comportamento dessas lesões? A maior parte das vezes ele aumenta de tamanho, drena uma parte dessa secreção, dessa massinha. Quem conhece, quem já viu, quem espremeu aí o namorado, na namorada, no papai ou na mamãe, sai uma massinha mal cheirosa ali, geralmente na região dorsal. E eles vão diminuindo ou aumentando de acordo com o vão enchendo ou saindo. Aí pode atingir um determinado tamanho em centímetros e está indicado a exéria cirúrgica com retirada de todo o cisto, de toda a cápsula dele, para não dar recidiva. Se ficar alguma parte da epiderme lá, ele vai recidivar localmente. Pode, ocasionalmente, ser polonizado ou entrar uma bactériazinha ali naquele cisto, encontrar aquele substrato ali fértil, né, nutritivo para a sua proliferação e formar um abscesso. Ou seja, seria um cisto epidérmico abscedido. Nesse caso, primeiro tem que esfriar o processo inflamatório associado à infecção para depois conseguir fazer a retirada, ou seja, drena primeiro a lesão abscedida para depois fazer a retirada no segundo tempo, tirando toda a cápsula para não dar recidiva. Então são lesões comuns formadas pela invaginação e expansão cística da epiderme ou do epitélio que forma um folículo piloso. Tá? No livrinho de vocês, na edição anterior, a gente tem uma classificação que vai ter aqui, tá? De acordo com as características do revestimento desse cisto.
Nesse livrinho de vocês hoje tem 10 linhas, 12 linhas, não tem mais nada. Não faz nem essa divisão máxima. Aí ele cita muito rapidamente. É importante para vocês terem um conhecimento que é. Mas está muito resumido. O livro, cada vez mais, ele tira a parte clínica, a parte de classificação e bota mais patologia molecular. É extremamente chato. Está sendo substituído. Né? Acho que também por causa dessa parte aí de técnica, digamos, a gente tem muito dado na internet. Né? Quando você bota aqui, você vai achar um bocado de texto bem mais didático do que o livro Bolas. São sistemas de queratina, debris celulares e secreção sebácea. Nódulos bem delimitados, elástico firme e móveis. A classificação anteriormente que tinha, cisto inclusão epidérmico, mais comum, mostra parede idêntica à epiderme, contendo lâminas trançadas de queratina. O cisto enclimal pilar, trico, se corresponde à tradução ou termo para pelo, então seria quando um folículo piloso e sofre uma obstrução ali na sua superfície, ele começa a sofrer expansão, que é aquela secreção sebácea, ali aquelas células que vão ser liberadas dentro desse folículo piloso. Vocês viram que lá, o folículo piloso, ele sempre está associado a uma glândula sebácea. Então, o cisto pilar, o cotractiliar, parece semelhante ao epitélio folicular sem a camada granulosa, portanto, lípides, queratina mais homogênea do que a do cisto dos epidérmicos. E o cisto dermoide, onde é que a gente já ouviu falar em cisto dermoide aqui? Todas as nossas aulas aqui, quem lembra? Que era um sinônimo de uma lesão que a gente viu. Podia ser também chamada de cisto dermoide. Ninguém lembra. Vem cá, está lembrando? Está conversando ou está tentando pensar? Porque se vocês estiverem conversando, eu vou seguir, né? Eu estava pensando que vocês estavam tentando lembrar. Estava tentando lembrar, não. O teratoma maduro, o teratoma cisto maduro do ovário, também é chamado de cisto dermoide. Tá? Também tem essa nomenclatura lá. Tá bom? Por quê? O que é que o teratoma tem? Quase na sua totalidade. Quando não é o estruma óvaro ou um teratoma super especializado, que você tem só um tipo de tecido, todo ele tem epiderme. Tá? Então, um cisto dermoide é um cisto de inclusão epidérmica quando você tem todos aqueles aspectos que a gente tem. Tem o pelo, a gente tem as glândulas équinas, as glândulas tapófilas, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas. Tá? Então, ele é chamado de cisto dermoide. Tá bom? Essa divisão não está mais não, tá? Clinicamente, qual é a apresentação? Quando a gente botou naquelas lesões elementares, a gente falou do cisto. E a gente mostrou uma lesão que tinha exatamente um orifíciozinho assim, pretinho, feioso. Só que o nódulo ele não estava bem delimitado. Ele estava um pouco mais, na imagem, estava destacando bem. Esse aqui está muito bem destacado. Então você tem uma lesão cística, tá? Por uma invaginação dessa epiderme e ela vai se distendendo ali na derme, formando aí essa coisa maravilhosamente bonita aí, né? Nesse caso aqui, parece ser aquele cisto trequilemal, porque você tem aparentemente um pelinho saindo aqui desse ósteo. Ou seja, até que se prova o contrário, esse folículo piloso sofreu invaginação e dilatação. A grosso modo, a gente podia pensar que seria um cisto trequilemal, naquela classificação. Tá? Mas mesmo ele sendo cistos epidérmicos ou cisto dermoide, ele vai ter um ósteozinho, um poro, que vai drenar na maior parte das vezes a secreção. Tá? Até o momento que ele ficou obstruído, se concentra ali a secreção, até o momento que ele consegue vencer a resistência, ele drena a massa. Tá? Outra coisa importante de falar, esqueci. Esses cistos, eles podem ocasionalmente romper o cisto epidérmico e essa secreção sebácea que está presente ali ir para a derme e gerar uma reação inflamatória. E aí, mesmo sem ter uma infecção associada, ele pode gerar um quadro inflamatório com dor.
inclusive com a presença de reação gigante celular tipo corpo estranho. Você vai ter os macrófagos que vão chegar ali, vão fagocitar essa substância e vão se juntar formando as células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho. Tá? Queratocantoma. Essa lesão, ela é descrita, como a gente falou na aula de neoplasia. Alguns autores consideram o queratocantoma quando você tem aquelas atipias bem características ali na epiderme dessas lesões, chamam de carcinoma de células escamosas bem diferenciada do tipo de queratocantoma, quando você tem atipia e invasão mínima ali na região da derme superficial. É uma lesão de desenvolvimento rápido, neoplasia de desenvolvimento rápido. Suas características histológicas se assemelham a um carcinoma epidermoide bem diferenciado. Repetindo, tem alguns atores que consideram como carcinoma epidermoide bem diferenciado. Afeta áreas expostas ao sol, a região da face, da orelha e do osso das mãos, em pacientes de idade acima de 50 anos de cor branca, ou seja, a mesma epidemiologia do carcinoma epidermoide. Tá? Então tem a ver com a agressão solar. Microscopicamente, o que a gente vê? A gente vê uma cratera, uma cavidade, uma imagem como se fosse uma taça de vinho, com as bordas elevadas, contendo o epiderme normal, e dentro um concentrado, um aglomerado de queratina. Lembrando que essa é uma das 3 lesões que podem comumente evoluir para o corno cutâneo. É o queratocantoma, a ceratose aquitínica e o carcinoma de células escamosas, o carcinoma espinocelular. Todas as 3 lesões podem impulsar a formação do corno cutâneo. Então, a lesão é representada por uma cratera central preenchida por queratina. Nas laterais mostra proliferação epitelial formando lábios que se projetam para cima e para baixo como linguetas irregulares. As células escamosas mostram o aumento do tamanho e as atipias reativas. Clinicamente, o que é que eu tenho aqui? Estou com o nariz, vocês conseguem perceber que são o nariz, né? A elevação lateral de epiderme, são esses lábios, linguetas, que se projetam aqui da epiderme, e no centro eu tenho uma abertura, aqui se você comparar assim, como se fosse um vulcão, você tem uma abertura central, onde você tem essa queratina. Diferente de outras lesões queratinizadas, aqui dentro, nessa formação aqui elevada, você tem um aglomerado de queratina, que é justamente isso. Foi? Não, aqui eu quero queratocantoma, é bem característico. É bem característico. A verruga, ela teria toda aquela superfície queratinizada, branco acinzentada geralmente, e o aspecto que a gente chama literalmente de verrucoso, né? De aspecto áspero e irregular. Tá? Você pode observar, ela está elevada, mas ela tem a aparência da epiderme aqui, da região lateral. Tá bom? Então, microscopicamente, linguetas de epiderme aqui nas laterais que levantam. Aqui a gente tem uma proliferação epitelial com atipias reativas. E aqui a gente tem a formação dessa cratera, meio que um cisto e meia-lua, né, com a superfície aqui aberta, aqui com o ósseo de superfície aberta. Se a gente tiver uma queratização compacta, ele pode evoluir com a formação do cono cutâneo. Bom, aquela forma de cone invertido ali se elevando. Outra imagem, você tem a epiderme, e aqui você tem a formação de uma cratera ou de uma como se fosse uma taça de vinho. Tumor epidérmico pré-maligno, está descrito lá para vocês, a ceratose aquitínica. A ceratose aquitínica é como se fosse uma lesão que precede, nem todas elas vão virar carcinoma epidermoide, mas boa parte dos carcinomas epidermoides eles vão surgir antes com a lesão pré-maligna chamada ceratose aquitínica. Tá? A proliferação de queratina compacta também nessa lesão pode formar um cono cutâneo. E a diferença é que essas atipias aí que a gente tem na epiderme são consideradas como atipias verdadeiras. Então são chamadas atipias reativas. Então, lesão associada à exposição crônica à luz solar, lesões geralmente pequenas, menor do que 1 centímetro,
Pode ter coloração marrom acastanhado, vermelho ou da cor da pele. Superfície áspera, semelhante a como se fosse uma lixa. Por vezes, aí citando mais uma vez, por vezes pode haver uma hiperprodução de queratina, formando os chamados corpos cutâneos. Surge em áreas expostas ao sol, face, braços e antebraços e região do dorso da mão. Então, dependendo da situação, pessoas de pele muito clara, que trabalham com exposição solar, elas vão ter aquelas manchas brancas, vão ter lesões hiperpigmentares, vão ter as manchas senis, com a idade, e vão ter ceratose actínicas, que são aquelas feridinhas que estão presentes no braço dos idosos. Tá? Algumas daquelas vão evoluir, vão infiltrar e vão constituir propriamente o carcinoma de células escamosas. Microscopicamente, a atipia citológica nas camadas mais inferiores da epiderme pode estar associada a hiperplasia de células basais. Na derme, podemos identificar alterações de fibras elásticas que possuem um aspecto acinzentado ou assim como cinza azulado, tá? Que é chamado de elastose solar. Na conjuntiva, ali na esclera, a gente também tem uma elastose solar, que é no caso do pterígio, né? Agressão crônica solar também pode gerar reação inflamatória com aumento e associada à elastose solar. São fibras elásticas que se concentram aí, no caso na submucosa ou no caso na derme superficial. Elas podem se apresentar de forma discreta, como essa, quando você tem uma lesão marrom acastanhada com uma área de queratinização ao centro, ou podem ser mais exuberantes, como essa senhora aí, né, que parece uma senhora da oriental, da região da Mongólia, né? Ela tem esse chifrinho desse lado, né, bem formado, né, e aqui parece que tem uma lesão contralateral, tá bom? Pode ser pior, como essa senhorazinha aqui, qualquer foto que você botar em couro cutâneo, vai aparecer essa senhora aqui que não está com uma cara muito feliz, né? Oi? Não, na verdade você tem que fazer exéres, né? Você tem que tirar a base da lesão. Mas se cortar ela em casa? Não, se cortar é que nem cortar chifre de boi. Né? Vai, de uma hora para outra ele vai continuar crescendo, né? Você tira a base da lesão, que é responsável pela hiperqueratinização, aí você realmente vai ter a resolução do problema, né? Mas dessa Não, é superficial, são lesões superficiais. Isso aqui não é duro, feito chifre de boi não, viu? Mais macio. Né? Eu já vi assim você? Não. Mas não desse tamanho. As lesões que a gente vê geralmente não tem nem 1 centímetro. É 0,7 por 0,5. São lesões bem pequenas mesmo, entendeu? Esses daí são casos raros, né? Mas se você buscar aí na internet, desconhecimento, inocência, medo. Às vezes você tem medo de descobrir uma coisa. Às vezes tem gente que acha bonito. Místico, né? Começou a surgir o terceiro olho aqui. Quando vê, na verdade, surgiu um chifre. Quem sabe, né? E aqui na epiderme a gente vê essas células que têm atipias de esqueratose, tá vendo? Ó? Esqueratose, células escamosas que estão apresentando queratinização precoce, ainda aqui no meio das camadas. E aqui você vê a atipia celular verdadeira, né? Células realmente com atipias hipercromáticas, irregulares, né? Aqui você vê uma célula que está apresentando uma mitose alta, né? Para ter mitose nessa altura, e aqui uma célula bem bizarra mesmo. Então, a única diferença aqui do carcinoma escamoso in situ é que você ainda tem um grau de maturação. Você sai daqui da camada basal até a superfície, e aqui a gente tem uma queratinização. Você pode perceber que é uma queratinização escamativa, né? Essa placa ela não está bem fixa, está bem compacta, tá? E o que é que a gente tem aí? A gente tinha falado que a elastose solar, que dei a resposta, que a ceratose actínica tem. Nessa região da superfície aqui você vai ter essas áreas cinza azuladas, que é justamente uma substituição dessas fibras colágenas, que são mais ósseo, né? Que é no processo de envelhecimento, principalmente de pele expostas à exposição solar, a gente tem a elastose, né, chamada elastose solar.
Agora chegamos na questão da fórmula. Vocês têm que prestar mais atenção. Tá bom? A gente falou em melanoma, que é a neoplasia maligna das células melanocíticas. Agora a gente vai falar da neoplasia benigna das células melanocíticas. Tá? Então, todos nós, provavelmente, se a gente fizer um rastreio aqui, se a gente fizer uma inspeção na pele, todos nós vamos ter nervos melanocíticos. Sejam eles de nascimento, sejam eles congênitos, sejam eles adquiridos, que podem surgir na adolescência ou até mesmo na fase adulta. Tá? Os nervos congênitos, presentes ao nascimento, esporádicos, ocasionais, eles têm uma chance muito pequena de transformar em lesões malignas. Os nervos, as lesões pigmentadas, névicas, surgidas na fase adulta, têm uma conotação um pouco maior do que esses nervos congênitos. O grande risco mesmo está nos chamados nervos displásicos, que são os nervos que podem ser isolados e dar origem ao melanoma. O melanoma pode surgir já como um melanoma, sem ter uma lesão precedente, como um nervo displásico. Agora, o grande problema é quando você tem um distúrbio chamado a síndrome do nervo congênito múltiplo, ou síndrome do nervo displásico, onde você tem diversos nervos distribuídos na superfície do corpo, também conhecida como síndrome DK. Então, é uma alteração de uma mutação que tem a mesma linha de sinalização das mutações que a gente tem nos melanomas. O que é que acontece? Quando a gente falou da polipose intestinal familiar, a gente estudou que em determinado segmento do intestino grosso você pode ter centenas a milhares de pólipos adenomatosos. Obrigatoriamente, em alguma fase da vida, alguns daqueles pólipos vão se tornar neoplasias malignas. Então justifica fazer a ressecção daquela região. Se o cara tem 300 nervos no dorso, você não vai poder fazer a mesma coisa com ele. Você não vai poder tirar, fazer uma ressecção, talha lá bem grande nas costas do cara, na dorsal, seja lá onde for, para tirar aquelas lesões. Então, como é que o dermatologista ele vai tratar esses pacientes? Ele vai fazer um mapeamento fotográfico, um desenho esquemático, onde ele vai pegar as lesões maiores, vai medir elas e vai marcar ali no gráfico dele. Se for através do mapeamento fotográfico, ele vai marcar a lesão tanto, essa tem tantos centímetros, 0,6, 0,8, 0,9, 0,3, vai fazer um mapeamento. As lesões mais suspeitas, que são aquelas lesões que a gente viu que tem aqueles critérios do ABCDE, do melanoma, assimetria, bordas irregulares, variação da coloração, desenvolvimento rápido, um crescimento muito rápido, essas lesões ele vai ter que obrigatoriamente fazer a retirada de todas as que têm um aspecto suspeito para melanoma e mandar em frasquinhos separados, mostrando de onde ele tirou. Por quê? Porque se algum daqueles revelar melanoma, ele vai ter que ampliar as margens. E aí, sequencialmente, nas consultas subsequentes, seja de 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, todos ele vai ter que examinar essas lesões para ver quais que tiveram variação durante aquele período. Principalmente aquelas que mudaram de coloração, tiveram variação da coloração, aumento, ou aquelas que desenvolveram sintomas. Uma lesão que previamente era sintomática apareceu com prurido ou com dor. Tá? Então, neomelanocítica, neoplasia benigna dos melanócitos, podem se apresentar como lesões planas, máculas, ou lesões elevadas, pápulas, pequenas lesões sólidas elevadas. Tem margens bem definidas, bordas circulares, coloração marrom acastanhada uniformemente pigmentadas e são pequenas, geralmente até 0,6 centímetros. Ou seja, todas as características que não tem no melanoma. Ok? Quando é que essas lesões são planas, formando mácula, lesões pigmentadas? Geralmente quando ele está na classificação chamada nervo juncional, onde esses ninhos de células névicas, onde essas células melanocíticas ali, benignas, elas ficam aglomeradas na junção dérmico-dérmico, por isso o nome nervo juncional. Tá? Quando é que elas são elevadas? Quando elas são nervos compostos ou nervos intradérmicos.
que é a classificação de acordo com a localização dessas células névicas. Se ela tiver o componente juncional e o componente dérmico, ela é chamada composto, ou seja, tem os dois componentes, é composto pelos dois componentes. Se ela for só intraepidérmica, perdeu o componente juncional, chamado névo melanocítico intradérmico. Então, essa classificação juncional composto intradérmico, lembrando do névo melanocítico displásico, lesões pré-malignas presentes na síndrome BK, a síndrome do névo melanocítico displásico. Diferente daquela lesão que a gente viu lá, do melanoma, bordas totalmente irregulares, assimetria, variação na coloração, aqui a gente tem uma lesão que é praticamente circular, a gente tem uma distribuição uniforme da coloração, a borda é um pouco mais clara, porque tem menos células névicas, mas aqui no meio a gente tem mais melanina, tem mais célula névica, ela é um pouco mais concentrada, mas não tem aquela variação de ter uma área mais clara e uma área bem mais escura. Tá? São lesões que essa aqui provavelmente tem menos do que 0,6, ou seja, são lesões de tamanho pequeno, então é uma lesão plenamente considerada como maligna. Aqui ele botou aqui a imagem do dermatoscópio, um névo melanocítico composto, ou seja, isso aqui tem tanto o componente juncional como o componente intraepidérmico, por isso que essas áreas estão mais claras. Note, periferia regular, com pigmento, né, central homogênea. Isso aí é a definição de um achado macroscópico clínico do névo melanocítico composto. Para vocês entenderem melhor, por que a gente chama de névo melanocítico juncional? Você vai ter esses alinhamentos, ninhos de células névicas na junção dermo-epidérmica, do jeito que essa setinha está indicando. Então a gente tem aqui, pode notar que a gente tem melanina, a gente tem os melanócitos normais e aqui a gente tem os melanócitos neoplásicos, só que eles são neoplasias benignas, formando esses ninhos, né, na junção justamente dermo-epidérmica. Então por isso que ele tem o nome de juncional. O névo melanocítico intradérmico, ele perde aquele componente juncional. Você nota que aqui não tem mais aqueles ninhos de células névicas, e essas células névicas estão presentes apenas na derme. E à medida que essas células se tornam mais maduras, mais profundas, elas vão sofrendo um fenômeno de neurotização. Elas vão perdendo citoplasma, perdendo a capacidade de produzir melanina, vão se tornando cada vez mais fusiformes, muito semelhante às células neuronais, às células nervosas que a gente vê nos filetes nervosos. Tá? Então esse processo de maturação dessas células é uma das características que remetem para lesões benignas. O névo melanocítico displásico, que ainda não é o melanoma, características francamente atípicas, eles não possuem essa maturação, não possuem esse fenômeno de neurotização. Essas células continuam, as células da superfície continuam aqui do mesmo aspecto que estavam aqui presentes mais próximo da epiderme. Tá? E o melanoma, por sua vez, ele tem célula típica em todas as regiões, né, tanto superficial como profunda, com células bizarras e principalmente com índice mitótico elevado em relação a essas lesões. Aqui você pode ver uma mitose? Pode, mas muito raro. Então, flagrar um número grande de mitoses no componente intradérmico dessas lesões é extremamente raro. Enquanto nos melanomas, essas lesões estão se multiplicando, elas se multiplicam sem a vontade ou sem qualquer tipo de estímulo para essa multiplicação, então você vai flagrar o número de mitose. Inclusive, como a gente citou, quanto mais mitose, pior o prognóstico do melanoma. Aqui você não vai ter mitose. Agora acabou, não? Estou fazendo muita graça, viu? Chamado, né? Para prestigiar quem está aqui. Prestigiar quem está aqui. Até dia 14 agora.
Uma salva de palmas. Como é que eu vou vencer? Pede logo hoje.